Sapiens, do Yuval Noah Harari. Olha, é um daqueles livros que simplesmente vira a nossa cabeça, sabe? Muda o jeito como a gente enxerga a história. E a nossa proposta aqui é justamente essa: ir direto ao coração do livro para entender qual é a ideia central, a mais poderosa que ele traz. E a grande pergunta que o Harari joga na mesa logo de cara é essa: como é que pode? Como é que o Homo sapiens, uma espécie que, vamos combinar, não tinha nada de especial no começo, acabou se tornando o dono do planeta inteiro? A resposta, eu já adianto, é bem surpreendente. Para a gente entender essa jornada, a gente precisa voltar lá no comecinho da nossa história. E olha, o começo não teve glamour nenhum, viu? A gente era só mais um bicho qualquer lá na savana africana, sabe? Numa posição bem modesta. Ali no meio da cadeia alimentar, sem chamar muita atenção. Essa citação do livro resume tudo de um jeito perfeito. Pensa só, por milhões de anos a nossa maior preocupação era catar umas plantas, caçar uns bichos pequenos e, o mais importante, não virar o almoço de um predador maior. Não tinha absolutamente nenhum sinal do que a gente se tornaria um dia. Nada. Então, qual foi a nossa grande aposta na evolução? Um cérebro gigante. Só que isso veio com um preço, e um preço bem alto. A gente perdeu força física. Basicamente, a energia que podia ir para os nossos músculos foi toda desviada para os neurônios. O resultado? Num confronto direto com um chimpanzé, nossa, a gente perdia feio. Na hora, parecia uma péssima ideia, uma estratégia de sobrevivência bem ruim, né? Mas aí, há uns 70 mil anos, alguma coisa mudou. E mudou de um jeito drástico. Foi quando aconteceu o que o Harari chama de revolução cognitiva. E com ela, a gente ganhou uma habilidade única que simplesmente virou o jogo. E qual foi esse superpoder? Bom, não foi o fogo, não foram as ferramentas de pedra, porque, veja bem, outras espécies de humanos também tinham isso. A nossa grande vantagem, o nosso pulo do gato, foi algo que aconteceu aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Foi uma coisa na nossa mente. Um superpoder de verdade. O nosso superpoder é a capacidade de criar e, mais importante, de acreditar em histórias, em ficções, coisas que a gente não pode tocar, não pode ver, como deuses, nações, dinheiro, direitos humanos, empresas. O Harari dá um nome para isso: ordens imaginadas. Tá, mas e daí? Por que isso é tão revolucionário? Simples. É essa habilidade que permite que a gente coopere de um jeito flexível com milhões de pessoas que a gente nunca viu na vida. Pensa num chimpanzé. Ele só consegue cooperar com quem ele conhece, um grupo pequeno. A gente não. Por causa dessas histórias que a gente compartilha, a gente quebrou essa barreira dos 150 indivíduos. Ok, eu sei que essa ideia de ordens imaginadas pode parecer uma coisa meio abstrata, meio filosófica, mas a verdade é que ela é a base, o alicerce de todo o nosso mundo moderno. E para provar isso, vamos ver como ela funciona na prática, com os exemplos bem concretos. O Harari usa um exemplo que eu acho simplesmente genial para explicar esse conceito. Uma empresa de carros, a Peugeot. Agora, para e pensa um pouquinho. Se eu pedisse para você apontar para Peugeot, para onde você apontaria o dedo? O que é a Peugeot, de verdade? Bom, não são os carros, né? Eles podem ser destruídos. Também não são as fábricas, nem os funcionários, nem o presidente da empresa. A Peugeot, na verdade, é o que a gente chama de ficção jurídica. É uma história poderosa, inventada por advogados, que só existe no papel e, claro, na nossa imaginação coletiva. Você pode destruir todos os carros e fábricas, mas a empresa Peugeot continua existindo. É incrível. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente tem a realidade objetiva. Rios, árvores, leões, coisas que existem de verdade, quer a gente acredite nelas ou não. Do outro lado, a realidade intersubjetiva. Deuses, nações, dinheiro, empresas. Coisas que só existem porque uma rede de pessoas, milhões de nós, concorda em acreditar na mesma história. E o dinheiro? O dinheiro é talvez o melhor exemplo de todos. Uma nota de R$ 100 é, no fundo, só um pedaço de papel colorido. O valor dela não está no papel. Está na nossa confiança, na crença coletiva de que qualquer pessoa vai aceitar esse papel em troca de coisas reais. É, sem dúvida, a história de ficção mais bem-sucedida que a humanidade já inventou. Pois é, essa nossa habilidade de criar mitos acelerou a nossa história de um jeito absurdo. Mas, como nem tudo são flores, ela também acabou nos colocando em algumas armadilhas bem inesperadas. O Harari fala de um conceito muito interessante: a armadilha do luxo. E o maior exemplo disso foi a Revolução Agrícola. A ideia, na época, parecia fantástica, né? Vamos plantar a nossa própria comida, assim a vida vai ficar mais fácil, mais estável. Parecia uma boa.
Só que, na prática, o resultado foi o oposto. A agricultura levou a muito mais trabalho, a uma dieta bem pior e a um monte de doenças novas para a maioria das pessoas. Ou seja, aquilo que começou como um luxo, ter um pouquinho mais de comida garantida, acabou se tornando uma necessidade. E essa necessidade nos prendeu a um novo estilo de vida, com obrigações muito, mas muito maiores. E é aqui que está o nosso grande diferencial, a nossa carta na manga. Enquanto os outros animais evoluem bem devagar através da genética, nós, sapiens, podemos virar a nossa sociedade de cabeça para baixo em questão de décadas. E como a gente faz isso? Simples, mudando as histórias em que a gente acredita. E esse exemplo do livro é simplesmente espetacular. Imagina uma pessoa que nasceu em Berlim em 1900. Ela, com o mesmo DNA, com o mesmo corpo, viveu sob o Império Alemão, depois a República de Weimar, o regime nazista, o comunismo da Alemanha Oriental e, por fim, a democracia da Alemanha reunificada. 5 mundos, 5 realidades completamente diferentes, construídas sobre 5 histórias coletivas diferentes. Isso é impressionante. E tudo isso nos traz até a parte final, a conclusão bem provocadora do livro. Ok, a gente tem todo esse poder de criar e destruir realidades com nossas histórias. A grande questão é, para onde a gente está indo com tudo isso? Se as nossas ficções, os nossos mitos nos ajudaram a conquistar o planeta, agora a gente tem uma nova história, uma nova mitologia, talvez a mais poderosa de todas, a ciência. E ela está nos dando as ferramentas para a gente fazer algo inédito, conquistar a própria biologia, redesenhar a vida. A gente está se preparando para dar o próximo salto. O Harari sugere uma coisa bem forte, que o fim do Homo sapiens, do jeito que a gente conhece, pode estar próximo. Mas calma, não é por uma extinção tipo um meteoro. É por uma evolução que nós mesmos estamos criando. Seja pela engenharia biológica, reescrevendo nosso DNA, pela engenharia de ciborgues fundindo nosso corpo com máquinas, ou até pela criação de vida inorgânica, de uma inteligência artificial. Olha só que paradoxo, a gente se tornou mais poderoso do que nunca. A gente superou a fome, as pestes, conquistou o mundo, mas aparentemente a gente não ficou muito mais feliz. Então a grande pergunta que fica não é mais o que nós somos capazes de fazer. A pergunta agora é muito mais profunda. O que nós queremos nos tornar? E é com essa reflexão final, que é um tanto assustadora, que o Harari fecha o livro. Ele basicamente pergunta: existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? A gente alcançou um poder quase divino de criar e destruir, mas a gente continua com as emoções dos nossos ancestrais da savana. A questão que fica no ar é: a gente vai ter sabedoria para lidar com a responsabilidade de todo esse poder?